E, pastor Esnaldo, você mencionou aí o Sim, capítulo 15, né, que trata, por exemplo, traz algumas regras com respeito às relações íntimas entre um homem e uma mulher, né, as relações é, heterossexuais, digamos assim. Então, higiene, cuidado, e que bonito isso, né, porque a sexualidade humana está envolvida também no aspecto, no guarda-chuva da santidade. É só você ler o livro de Cantares, por exemplo, né? sim, exato. Outros textos mais na Bíblia, de Salomão também, ali em Provérbios. Então, a sexualidade humana é um presente dado por Deus. Mas, infelizmente, Satanás, onde ele põe o dedo, ele estraga as coisas, né? Então, se Deus criou o alimento saudável, o diabo ajudou os seres humanos a criar o fast e o junk food, né? Para acabar com o ser humano, com diabetes, com câncer, com outras doenças crônicas. Deus criou a sexualidade humana para ser uma bênção no contexto em que ele estabeleceu. Mas o diabo vai lá e coloca o seu dedo e também deturpa algo que deveria ser uma bênção, transformando muitas vezes em uma maldição, né? Uhum. E aí vem o capítulo 18, né? Que é alvo de muitas polêmicas, especialmente neste tempo em que vivemos, com Sim, as bandeiras ideológicas por aí, e aí a Bíblia começa a ser cancelada porque ela não está de acordo com a vontade de algumas pessoas, de alguns militantes por aí. Bem, sim. capítulo 18, pastor, ele fala sobre pecados sexuais. Aham, Mais uma vez, por que ele foi inserido no livro e de que ele trata, basicamente? aham, boa. Olha, o pastor Michel, você nos chamou a atenção para dois capítulos importantes de Levítico, principalmente para o contexto qual estamos vivendo hoje. É Levítico 15 e Levítico 18. Nesses dois capítulos, eles estão tratando sobre elementos conjugais, né, e a sexualidade humana. Acho que é um tema preponderante da Bíblia, é um tema bíblico, tratado não somente nesses dois capítulos, mas tratados desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, né, capítulo 2, quando Deus criou homem e mulher, né, e uniu homem e mulher. Em Cantares de Salomão nós também temos esse assunto. E agora aqui, de forma interessante, capítulo 15 e 18. Veja só. Já naquele tempo, na cultura da Mesopotâmia, os israelitas já estavam sofrendo, eu posso dizer, pressões ou até mesmo influências da cultura das nações da Mesopotâmia. Então, por exemplo, a perversão sexual, é um problema não somente atual, mas é um problema antigo, na verdade, desde quando o pecado entrou no mundo. Há duas instituições sagradas que Satanás, ele, posso dizer, ele amira a sua artilharia, que na verdade é o casamento e o sábado, né? Duas instituições sagradas que vieram após o pecado, né? Que permanecem sagradas, né? Que é a lei de Deus e a família, entendeu? O sábado e a família. E desde aquele tempo, Satanás ele vem, ao longo do tempo, é lógico, pervertendo essas instituições. E as nações da antiguidade, as nações da Mesopotâmia, as nações que circundavam Israel, já estavam com problemas de perversão sexual, né? Pessoas se casando, não, desculpa, pessoas se relacionando do mesmo gênero, né? Pessoas com problemas de nível sexual. E aqui, esses dois capítulos, eles são taxativos, claros, e eu acredito que minha criança, meu filho, de 6 anos de idade, se ele ler, ele consegue compreender de forma clara, sem ter necessidade de eu explicar o capítulo para ele, de tão claro que é. Então, Deus deixa bem claro aqui aquele princípio que ele já especificou em Gênesis, né, da necessidade do homem se casar com a mulher e da mulher se casar com o homem. Algo que é contrário a isso vai exatamente na contramão aqui do texto bíblico. E assim, o próprio texto bíblico chama, aqui na verdade foi o título dado aqui ao texto, né, no capítulo 18, casamentos ilícitos, e aí vem acima do versículo 19, uniões abomináveis. E interessante que a palavra iniquidade, aqui no verso 25, verso 24, com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Quais coisas? As quais vêm sendo descritas nos últimos 23 versículos. Uniões, as uniões proibidas na questão da sexualidade aqui, né, as quais foram descritas. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Então, quer dizer, eles iriam entrar na terra de Canaã,
E os cananeus praticavam essas coisas. E por causa dessas coisas, dessas uniões abomináveis, desses casamentos ilícitos, foi que Deus também estava retirando os cananeus da terra de Canaã. Então agora Deus alerta os israelitas: ó, vocês não cometam o mesmo que eles estão cometendo, porque senão eu vou ser injusto com os cananeus. Eu vou ser injusto, que eu estou tirando eles daqui justamente por causa desses problemas, e vocês estão cometendo. Então, e aí, agora entra o verso 25, ó. E a terra, ele está dizendo sobre a terra, se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. A gente percebe que a palavra contaminar e iniquidade, essas duas palavras estão sendo atreladas a essas uniões proibidas pela Bíblia. Uhum. Essas uniões que contrariam aquele princípio que Deus já deixou em Gênesis. Deus uniu homem e mulher, o sexo masculino com o sexo feminino. Aquilo que for contrário a isso vai ser contrário ao relato bíblico. E assim, para mim, pastor Michel, se posso ser sério, acho que está muito claro na Bíblia. Não há o que a gente inventar explicações aqui no texto. Acho que para mim o texto está muito claro, não há o que inventar explicações apenas para que eu satisfaça um gosto meu. Para mim, acho que está muito claro aqui. Pastor, é tão claro que algumas pessoas que são contrárias a esse tipo de orientação bíblica acabam tendo que descredibilizar o texto. Elas dizem que isso não foi inspirado. Jesus nunca falou de modo direto com respeito a esses temas aí, embora para mim tenha falado sim, porque Jesus disse lá claramente sobre o casamento, né? Nunca leu Sim, o que foi dito aos antigos, foi nas Escrituras. O homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e tornar-se uma só carne. Quer dizer, Jesus repete o conceito do casamento bíblico heteromonogâmico. Precisa exato. especificar que o que vai contra isso não é da vontade de Deus, né? Então, é, é quase uma desonestidade intelectual dizer que Jesus, ele, por não mencionar, por exemplo, a zoofilia, ele estaria Uhum, então aceitando essa prática, né? uhum, Nós temos uma palavra também que se repete muito nesse capítulo de Levítico, que é a palavra hebraica toebá, né? Ou toevá, uhum, escreve com V, mas toebá. E ela aparece em outros textos. Eu posso mencionar, por exemplo, aqui Ezequiel 16, versos 49 e 50, que tratam dos pecados que Sodoma cometeu e que Israel, infelizmente, também estava indo pelo mesmo caminho, né? E aqui diz uhum, assim, ó, eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. uhum, Ela e suas filhas foram orgulhosas. Note a lista de pecados que levaram à uhum, condenação de Sodoma e Gomorra. Elas foram uhum, orgulhosas, então orgulho é algo que Deus abomina, certamente. Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres, os necessitados. Então, o uhum, desprezo para com os pobres, os órfãos, as viúvas, Deus fala tanto disso, né? O seu uhum, povo tem que cuidar dos menos favorecidos, dos desamparados. Sodoma e Gomorra eram orgulhosas e desprezavam os pobres. Mas muita uhum, gente para a leitura só no verso 49, para dizer uhum, que os únicos pecados de Sodoma teriam sido, então, a falta de hospitalidade, no caso dos anjos lá, né? uhum, Orgulho, o desamparo para com os necessitados, mas não, tem o verso 50 também. Foram uhum, arrogantes, arrogância é um pecado terrível, né? A uhum, pessoa se coloca como o juiz da Bíblia, quando a uhum. pessoa se coloca acima de Deus, isso é arrogância. Querer Sim. dizer o que é inspirado e o que não é, isso é arrogância. E fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Então, a Uhum. palavra abominação aqui em Ezequiel é a mesma que aparece lá, usada por Moisés, toivá. Exato. E depois, só para citar mais um caso aqui, pastor, aí já no Novo Testamento, né, nós temos lá no livro de Judas, que faz menção a Sodoma e Gomorra, né? Judas, Uhum. no verso 7, diz assim: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e Uhum. adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. Aquele fogo do qual não se volta mais porque é a morte eterna, né? O fogo Sim. eterno, não, sabemos disso, né? Não é na Sim. duração, nas consequências. Bem, a palavra grega aqui é ekporneu, Pornéia. de porneia, né? Pornéia. Práticas sexuais contrárias àquilo que Deus orientou, enfim, perversão, e é uma referência direta à palavra toivá no Antigo Uhum. Testamento. Então, Abominação. abominação. Um dos pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra Uhum. não foi só esse, obviamente, foram outros também, mas um dos é a abominação que é a perversão sexual. Pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, gravou recentemente um vídeo no canal dele, eu vou até recomendar para você, em que ele trata da chamada teologia queer.
Vale Uhum. muito a pena assistir esse vídeo. Acho que é um dos mais completos que eu já vi. Já tratei aqui no meu canal sobre isso. Pastor Isaac Malheiros, também aí do NASP, também tem estudado esse tema das teologias contextuais, né? Ou Isso. teologias como a teologia queer, feminista e outras, né? Então, nesse vídeo, o pastor Rodrigo, o doutor Rodrigo Silva, faz uma análise bem interessante. Ele mostra que mesmo entre os teólogos defensores da teologia queer, há discordâncias. Por exemplo, há pessoas que, quando leem aqui Levítico 18, elas vão dizer o seguinte: não, esse capítulo aí não vale, esse Aham. capítulo aí não é inspirado, porque ele trata de coisas que não fazem mais sentido hoje. Alguns dizem isso. Outros vão dizer o seguinte, da mesma teologia queer: não, esse capítulo tem que ser reinterpretado. Aí não quer dizer, abominação não quer dizer abominação. Aham. Pecado sexual não quer dizer que é pecado, entendeu? Alguns vão dizer que não vale, outros vão dizer que tem que ser reinterpretado, atualizado, como alguns querem. Então, nem lá eles se entendem, né? Aham. Por quê? Porque quando você nega a palavra de Deus, você começa a ter que apelar para subterfúgios, né? Aham. É um texto inspirado. Lembremos-nos de que Deus ama os seres humanos, de que nenhum pecado é maior que o outro, né? Sim, Tanto homossexuais quanto heterossexuais, quanto homens e mulheres, enfim, têm seus pecados e podem se perder por causa de seus pecados, né? sim, sim, E Sodoma se perdeu por um pacote deles, um combo de sim. pecados. Isso é importante entender, separar. Realmente. Mas a Bíblia também trata da questão do pecado e diz que a santidade deve nos levar para longe dele. E Deus dá o poder para que nós possamos viver em santidade. E eu entendo, pastor, que uma das mensagens centrais, como o senhor já falou aqui, do livro, é que Deus, ele pode, quer e vai nos santificar se nós nos submetermos ao seu poder. Essa é a mensagem. Não importa Exato, quem você seja, não importa se o seu pecado é X, Y ou Z, você pode rendê-lo aos pés de Cristo. exato. Terá seu pecado lavado pelo sangue do Cordeiro, e você poderá viver em santidade e pureza, porque Deus, ele é maior do que o pecado. Excelente, pastor. Excelente. Na verdade, em Levítico, né, Deus define o pecado, ele define pecado é pecado e precisa ser removido. Deus perdoa o pecador e Deus ajuda as pessoas a evitarem o pecado. Acho que são as três lições em Levítico sobre o pecado que precisamos compreender, né? Ele define o pecado, ele perdoa o pecador, ele ajuda as pessoas a viverem afastadas ou a evitarem o pecado. Então, tanto para mim quanto para você, como para qualquer um que esteja vivendo esse dilema do pecado, porque pecadores somos por natureza, o livro de Levítico nos traz assim boas novas de salvação, né, a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém. Lembrando daquele texto de Paulo, né, que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a Amém. mensagem do Levítico, né? Amém. Quer nós nos alimentemos, quer nós nos relacionemos intimamente, né, com o nosso cônjuge, no contexto do casamento, que é o que a Bíblia ensina, quer façamos, quer nos vistamos, quer frequentemos algum lugar, quer assistamos alguma produção, né, um filme ou série, Aham. coisa assim, qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso. O que o livro de Levítico nos convida a fazer.